A gente vai estudar algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A gente vai agora usar a aplicação do Teorema de Pitágoras na altura de um triângulo equilátero. Primeiro vamos lembrar o que é um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados e os três ângulos iguais, tá? Então vamos ver aí, ó. Diz assim, seja o triângulo equilátero ABC de lado L e altura H. Ou seja, todos os lados, né, vai ser L, né? A gente vai ter uma altura H. Deixa eu mostrar o triângulo aqui para a gente entender melhor. Então tem um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo, né? O triângulo ABC, altura H, lado L, L, aqui também é L, né? Tá? Só que foi o que ele fez aqui, ó. Ele quer calcular essa altura aqui, ó. Então ele considerou esse triângulo retângulo aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero, ele divide o lado oposto a ele, o lado que ele, da altura, né, que ele pega, ele divide os dois ao meio, tá? Divide os dois ao meio. Então, se esse lado todinho aqui é L, né, essa parte aqui fica L dividido por 2, a metade, e aqui é outra metade. Eu vou calcular o quê? Para calcular essa altura, eu vou calcular esse lado e a metade desse lado, né? Tá? Que vai ser a metade, que a altura divide ao meio o lado, né? O lado que a altura toca, né? Que o ponto da altura toca. Então vamos ver. Aqui eu fiz uma demonstraçãozinha, tá? Para a gente não partir do nada. Então vê. Aqui vamos aplicar Pitágoras. O que é Pitágoras? Ó? O maior lado é esse lado de cá, né? Que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então L ao quadrado é o quê? É um cateto ao quadrado, que é H ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado. Aí como é que fica isso? Ó? L ao quadrado, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o MMC, tá? Lembra que L ao quadrado é mesmo que ser L sobre 1, né? E H ao quadrado é mesmo que ser H ao quadrado sobre 1. Por que sobre 1? Porque qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, né? E o outro lá, mais L ao quadrado dividido por 4. Aí eu tiro o MMC, né? Que vai dar 4, né? Lembra do MMC? Aí tirei 4. Aqui ficou 4, ó. Aqui ficou 4. Aí como é que eu faço? Ó? Eu pego, né? O novo denominador, ó, aí vou dividir aqui, ó. Né? Dividir aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes L2, L2, né? Mais a 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes H2, 4H2, né? 4H ao quadrado. 4H ao quadrado. E o lado de cá é a mesma coisa. Aqui é como se fosse 1, né? O denominador vai ficar 4. Eu vou dividir 4 por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Então eu tenho isso aqui, ó. Fiquei... E aqui eu elimino, né? Esse 4 com esse 4, ó. Porque está em lados opostos, né? Na mesma linha, né? Eu posso eliminar, que são iguais, ó. Posso dividir por 4, vai dar 1, dividir por 4 dá 1, né? E esse número aqui dividido por 1 é ele mesmo, esses dois números aqui, esses dois dividido por 1, né? Essas duas partes dividido por 1 vai dar ele mesmo. Aí continuando a demonstração, isso é uma demonstração, tá? Então vê, aí eu botei 4L ao quadrado, aí joguei esse L aqui, ó, tava mais L ao quadrado, joguei para o outro lado, ó. Quando muda de lado, muda de sinal, ó. Aí fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que é igual a 4H ao quadrado. Então eu botei só H, só fiz mudar a posição aqui, tá, pessoal? Porque é uma coisa igual, tanto faz eu botar ela aqui como botar aqui, né? Eu botei aqui que fica melhor para isolar o H. Aqui eu subtraía. Se eu tenho 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, vai dar 3L ao quadrado. Aí continuando aqui, ó, aí eu fiquei... H ao quadrado, né? H ao quadrado, né? H ao quadrado, ó. H ao quadrado, esse 4 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ó. Ele vai dividir 3L ao quadrado. Então, qual é o oposto da potência? A radiciação. Ó. Então, vou fazer a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Ó. Lembra que eu falei? Ó, quando o número foi levado ao quadrado, ele sai da raiz. Ó. Foi isso que aconteceu. Ele saiu da raiz, o L. Ó. O 3 continua na raiz. Ó. E o 2, ó, qual é a raiz quadrada de 4? 2. O 2 também saiu da raiz. Então, se eu quiser calcular
a altura de um triângulo equilátero, a altura é HL raiz de 3 sobre 2. Olha qual é a vantagem disso, pessoal? Porque tem algumas questões que ele não vai pedir, assim, que as questões aqui estão bem simples, é aplicação de fórmula direta, só para vocês memorizarem. Mas tem questões que você vai precisar dessa altura. Então é bom a pessoa já saber isso memorizado. Tá? E como é que eu memorizo essas partes de fórmula em matemática? É fazendo exercício, né? Para poder fixar, que a melhor maneira de fixar é fazendo exercício. Aí vamos ver aqui ó, as questões que tem aqui para a gente fazer. Calcule a medida da altura dos triângulos equiláteros, né? Aí ele me deu, vê, aqui como é que se diz? É da tapa em bebo, né? Porque ele me deu, ele quer o quê? A altura, né? O que é que eu sei? Eu sei que isso é a aplicação de fórmula direta, ó, né? Ele deu L, eu sei o quê? Que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então essa é substituir. Onde tem L, eu boto 7. Ó. Pronto, está resolvido. Ó. H é 7 raiz de 3 sobre 2. Mais uma vez, sendo repetitivo, tá? De um modo geral, essas questões não vêm para você simplesmente aplicar a fórmula, não. Vem dentro de outra questão que você cai num negócio desse que você já tem que saber memorizado, ou então você tem que deduzir. Mas deduzir você vai demorar muito tempo. Aqui é o mesmo raciocínio, vê? H é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Qual é o valor de L? L é 8, né? Os L vai ser sempre iguais, que lá tem sempre os três lados iguais. Onde tem L, você tira e bota o 8. Aí fica 8 raiz de 3 sobre 2. Aí você pode dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Vai ficar 4 raiz de 3, né? Ó, 4 raiz de 3. Ele dividiu, ó. 8, como é uma multiplicação, eu posso dividir, tá? Se fosse uma soma, eu não podia, mas uma multiplicação eu posso. Aí eu divido, ó. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, a altura vai ser 4 raiz de 3, tá? 4 raiz de 3. Então, ó, vamos ver outro mais, ó. Aquele diz o seguinte, calcula o perímetro. O perímetro é o quê? Ele até botou aqui, ó. Perímetro, soma das medidas dos lados, tá? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4 centímetros, né? Então, o perímetro, ele quer o quê? O perímetro A, B e C, né? Aqui ele não falou em triângulo equilátero, não, né? Ele disse que a soma calcule um triângulo retângulo, né? Inclusive não é equilátero porque ele deu, ó, os catetos são diferentes, ó. Então não é equilátero, né? Porque para ser equilátero tem que ter os três lados iguais, ó. Então ele não me deu a hipotenusa, que é o A, ele me deu o cateto B e o cateto C. Aí você vai aplicar a fórmula. A ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Ou seja, a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então você vai substituir. Então ao quadrado vai ser igual a 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9, né? Então aqui vai dar 9, ó. Aqui vai dar 9, né? Dá 9. E aqui, quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então vai ficar 9 mais 16, que vai dar 25, né? Aí o que é que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada de 25, né? Lembra? O oposto da potência é a disseciação. Quando eu tirar a raiz quadrada de 25, como é que eu encontro a raiz quadrada? Eu procuro um número que multiplicado por ele mesmo deu o valor que está ali dentro da raiz, que vai ser 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então a hipotenusa é igual a 5. Ó. Ele pediu a hipotenusa? Não, ele pediu o perímetro. Mas para o teu perímetro eu tenho que ter os três lados. Ó. Então um lado que a gente encontrou que a hipotenusa é 5, o outro ele é 3 que ele já tinha dado e o outro é 4. Então o perímetro desse triângulo vai ser 12. Ó. 5 mais 3, 8, mais 4, 12. Tá? Ó, outra aqui. Ó. Qual a medida do lado de um quadrado cuja diagonal mede 10 raiz de 2 centímetros? Então, vê, agora a gente vai aplicar essa formulazinha. Lembra a formulazinha do quadrado? Ó? D é igual a L raiz de 2. Ó. É bom saber essa formulazinha, porque se não souber, você deduz, né? Mas perde muito tempo, tá? Então, é bom saber memorizado. Ó. Então, vamos lá. Então, ó, onde tem L, qual é o valor de L aqui? Ó? Qual a medida do lado de um quadrado cuja diagonal mede... Ó, isso aqui é a diagonal, ele me deu a diagonal. Ó. Então, no lugar de D, eu boto 10 raiz de 2. Ó. L eu quero calcular, e outro é raiz de 2. Ó. Tá? Então, vê aqui está multiplicando. Aí tem um raiz de 2, quando passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, duas coisas iguais se anulam, né?
vai ficar só raiz de 10. Então L vai ser igual a 10, ó. Então ó, vai se anular, né? Isso aqui, ó, anula com essa daqui, né? Aí vai sobrar o quê? O lado desse quadrado aí é 10 centímetros, tá? Que ele deu até a unidade de centímetros. Pronto, é assim que a gente faz, né? Calcula a medida da altura de um triângulo equilátero. Agora voltou para o triângulo equilátero novamente, cujo lado mede 10 centímetros. Ó. Então, vê, a gente sabe que a altura, né, é L raiz de 3 sobre 2, tá? A formulazinha. Essa formulazinha é bom a gente memorizar, viu, pessoal? É bom memorizar, porque quando a gente vocês for fazer uma prova, alguma coisa, você já tem isso em mente, tá? Já tem isso em mente. E no segundo grau vocês usam muito isso também. Então, vê, ele me disse que vou repetir novamente, tá? Calcula a medida da altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 10. Então, o lado é 10. Ó. A forma da altura é aquela ali, né? A forma da altura é essa. H, L, raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de L, eu vou colocar 10. Ó. E eu posso dividir por 2, né? 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Ó. Então, ó, né? Isso é substituir, né, pessoal? Ó, onde tem L, eu tiro o L e eu boto 10, né? Só isso. Aí eu divido, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Ó. Então a resposta é a altura, né, desse triângulo equilátero é 5 raiz de 3 centímetros. Tá? Pronto, acho que é só isso aí mesmo. Ver se tem mais algum aqui. Tem mais não. Ah, tem mais um aqui. Ó. Calcula a medida da diagonal de um retângulo de dimensões. Isso aqui é um retângulo. Ó. Já não é um quadrado, ó. É um retângulo. Calcula a medida da diagonal de um retângulo de dimensões 9, 12, 9 e 12, né? Ele quer a diagonal. Aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer, né? Não tem aquela fórmula pronta, não, porque não é um quadrado, não. Ó. Um quadrado tem os 4 lados iguais. Você vê que aqui é 12 ó, e aqui é 9, ó, né? Aqui vai ser 9 também, né? Isso aqui vai ser 12 também. Então eu vou ter que aplicar Pitágoras, né? Vai ser D ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? Ou então 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Essa ordem não atrapalha. Pronto, ele botou 9 primeiro. Então, d ao quadrado é 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Você fazendo essa conta aí, ó, 9 vezes 9 dá 81. 12 ao quadrado vai dar 144. Eu acho que a gente fez até uma questão no vídeo anterior que eu fiz a multiplicação, tá? Mas é só multiplicar, 12 vezes 12, tá? Aí pronto, aí soma, né? Vai somar aí 81 com 144, vai dar 255. Aí lembra, né, pessoal? Aí daqui, ó, você vai tirar a raiz quadrada de 225, né? D, né? D sem tal quadrado, ó, vai ser igual a raiz de 225. Aí, qual é a raiz de 225? Aí você fazendo a conta, você multiplicando 15 vezes 15 vai dar 225. Então, D é igual a 15 centímetros. Isso aí você faz por tentativa, tá? Faz por tentativa. Então, é isso aí, né? Vamos ver mais alguns aí, ver se tem mais alguns pra gente brincar. Deixa eu ver se tem, não sei se tem. Acho que não tem mais não, acho que acabou. Acabou. Acabou, agora outra coisa. Pronto, é isso aí, tá?